Glória a Deus. Maravilha. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, né? Quem vos fala aqui, Pastor Anderson, da Assembleia de Deus, Ministério de São Paulo. Meus queridos, nessa noite agora, né, lendo a palavra do Senhor e meditando na palavra do Senhor, né? E acabou o Senhor me impulsionando a estar nessa noite aqui, deixando uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração nessa tarde para início de noite. E aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, estarei aqui deixando, né, de reflexões, deixando aí para os irmãos que estarão aí no decorrer dessa live ouvindo, né, depois também, né, aos demais que irão aí estar acompanhando no decorrer da noite, da madrugada, no trabalho, de amanhã, para estarmos aí sendo alcançados, sendo abençoado pela palavra do Senhor. Meus queridos, nessa tarde, lendo a palavra do Senhor, né, eu me deparei com uma importância tão grande da necessidade de estarmos aos pés do nosso Senhor. Gostaria de ler um versículo da palavra de Deus, que dentro deste versículo estarei aqui relatando aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. O livro é de Isaías, o capítulo é o número capítulo 53, muito conhecido, né, o profeta messiânico. Este capítulo é muito mencionado dentro do nosso âmbito, tanto cristão, né, evangélico, carismático, neopentecostal, em todos o campo, este texto ele é muito conhecido. E o versículo é o versículo de número 5, que diz a palavra do Senhor: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Dentro deste versículo, nessa noite, né, deitei um pouquinho, comecei a meditar na palavra do Senhor, e eu vi a importância, a necessidade de todos estar aos pés do Senhor Jesus. E nisso eu comecei a me deparar com alguns textos bíblicos, só ratificando, confirmando, né, acerca daquilo que o Senhor colocou no meu coração. A necessidade e a importância das pessoas, de nós, se chegar aos pés do Senhor. Quando olhamos a palavra de Deus, meus queridos, desde do início, ali fundamentado, quero trazer aqui no contexto do nosso Senhor Jesus Cristo, que no passado, outrora, segundo no Antigo Testamento, apontava, o Antigo Testamento o mostrava, mas a revelação na totalidade, ela se concretizou a partir ali de Mateus, no nascimento do Senhor, e assim confirmando toda a profecia do Antigo Testamento. E aí eu quero trazer essa reflexão acerca da pessoa do nosso Senhor. Vemos que Jesus, após sair do Rio Jordão, após ser batizado, e ele automaticamente ele sai, ele vai para o deserto, e ali 40 dias e 40 noites em jejum, sem se alimentar, sem beber. E aí vê um inimigo tentando, conhecemos essa passagem de sorte de cor, e vemos todas as tentações que Jesus ali passou. Jesus ele não cedeu, foi fiel, e após ele ter passado esse processo, vencido, o próprio céu, os próprios anjos
servir um banquete para ele. Então, aquele que é fiel ao Senhor, ele é guardado pelo céu. Aquele que, em meio à adversidade, em meio às lutas, em meio às afrontas do inimigo, temos a certeza absoluta que somos cuidados pelo céu. Somos cuidados pelos anjos do Senhor. Somos cuidados pelo próprio Deus. E após Jesus, ele sendo alimentado, agora Jesus ele começa o seu ministério terreno, em pregar a palavra de Deus, em anunciar liberdade aos cativos, em trazer agora um reino do próprio Deus, e Jesus veio apresentar este reino. Jesus ele veio a trazer libertação aos cativos, veio trazer novamente a esperança ao povo. E quando Jesus começou a anunciar, muitas pessoas vinham até a ele, pessoas enfermas, endemoniadas, pessoas de diversas situações, e todas elas Jesus ou curava. Todos que chegavam aos pés de Jesus, todos que se prostravam diante do Senhor, eles eram curados. Vemos no livro de Marcos, no capítulo de número 3, e verso de número 7, verso de número 12 ao 12, vemos que há uma multidão de cegos, coxos, paralíticos, endemoniados, e todos que tocavam as olas, todos que tocavam aos pés do Senhor eram curados. Vemos em Marcos, no capítulo 1, verso de número 40, havia um homem leproso, e ele chegou e prostrou aos pés do Senhor Jesus, adorou, e Jesus o perguntou se ele queria ficar limpo, e automaticamente a resposta dele é sim, e Jesus ali o curou. Aleluia. Vemos em Mateus, capítulo 15, verso de número 21 ao verso de número 28. Todos já ouvimos falar em uma oportunidade da nossa vida, relatando que ela tinha, uma mulher cananeia, tinha uma filha endemoniada. A Bíblia não cita quantos anos, quanto tempo ela tinha essa filha. Mas ela decidiu ao coração de ir aonde estava o Senhor. E ela começou a clamar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Filha de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí ela não parava, os discípulos falaram: Senhor, atende, que senão ela não nos vai deixar em paz, ela não vai nos deixar sossegado. Atende para que ela possa voltar. Jesus olhou e falou: mas eu não vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque eu não vou tirar o pão dos filhos e deitar ou lançar os cachorrinhos. Essa mulher, quando ouviu isso, ela tinha tudo para baixar a cabeça, ela tinha tudo para desistir e voltar embora. Mas não, ela olhou firme para o Senhor Jesus. Porque essa é a finalidade daquele que crê. Não deixar as adversidades, as lutas, não deixar nada nos paralisar de alcançarmos a nossa bênção, de alcançarmos a nossa vitória. Ela falou: não, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Oh, a forma de humildade dessa mulher. Jesus olhou para ela e falou: filha, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua vontade. E automaticamente ela voltou embora e encontrou a sua filha. Ela encontrou a sua filha sã. Em Mateus, apresenta que ela adorou ao Senhor. Mas quando nós olhamos o livro de Lucas,
no capítulo de número 7, Marcos, aliás, quando nós olhamos o livro de Marcos, no capítulo 7, verso de 24, e especificamente no verso 25, vai falar que ela prostrou, lançou aos pés de Jesus. Aleluia. Louvado e adorado é o nome do Senhor. Marcos, no capítulo 6, verso de número 58, todos, quando Jesus logo passa ali pelo mar, onde que temos aquela ventania, onde que temos ali aquele cenário, e quando Jesus passa com os discípulos e chega do outro lado, em Genezaré, do outro lado dali, diz que todos daquele lugar, enfermos, todos daquele lugar, endemoniados, todos daquele lugar vinham até Jesus e lançava aos pés de Jesus. E todos eram curados. Todos que tocavam no manto, na orla do Senhor Jesus, ele era ou ela era curada. Então vemos uma diversidade de passagens bíblicas que as pessoas, quando chegavam ao Senhor Jesus, lançavam aos pés de Jesus, reconhecia a majestade de Jesus, reconhecia a grandeza de Jesus, voltavam com a sua bênção e o seu milagre. Aleluia. Vemos em Lucas, no capítulo 7, verso 38, está Jesus na casa de Simão, o ex-leproso, fariseu. E aí, quando Jesus ali está, Jesus não foi recebido na casa com ósculo. Jesus não foi recebido na casa com a higiene de lavar os pés. Jesus não recebeu um unguento ou um perfume, uma especiaria sobre a cabeça como honra. Nada disso fizeram. Mas Jesus, quando estava na mesa, entra uma mulher, que nem o nome dela é falado na história. A epígrafe dela fica como uma mulher pecadora. Mas o pecado não impediu ela de entrar dentro daquele lugar. O pecado não impediu ela de tomar uma decisão. E qual é essa decisão? De me prostrarmos ao pé do Senhor Jesus. Ela prostrou, ela entregou. Aquilo que Simão não fez, aquela mulher fez. E a partir daquele momento, a sua história foi mudada. Alcançou o amor de Deus. Pois ela havia muito pecado, mas os seus muitos pecados foram perdoados, porque muito ela amou. Por isso que o apóstolo Paulo diz que aonde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Aleluia. Louvado e exaltado e adorado é o nome santo do nosso Senhor. Louvado e adorado é o nome do nosso Deus eterno. Vemos Maria no capítulo 10 de Lucas, nos versos 38 adiante. Vamos ver que está Maria e Marta em uma casa e Jesus chega na casa, recebe e Jesus começa a dar um ensinamento da palavra. Maria ficou aos pés de Jesus. Maria ficou ao todo tempo aos pés de Jesus aprendendo. Enquanto Marta se preocupava com os deveres da casa, estava Maria aos pés de Jesus aprendendo e recebendo. Porque nos pés do Senhor Jesus nós também recebemos. Recebemos bênçãos, recebemos salvação, recebemos perdão, recebemos libertação, recebemos mudanças, recebemos vida eterna, recebemos cura física e espiritual. Aos pés de Jesus, até mesmo a ressurreição. Aos pés de Jesus alcançamos a gloriosa glorificação do corpo. É aos pés do Senhor Jesus. É nas pisaduras do Senhor que nós alcançamos. Vemos que no livro de João, no capítulo de número 10, verso de número 32, está Lázaro sepultado, Maria e Marta chorando. Marta vai, chega, fala para Jesus o cenário.
Jesus fala para Marta que ele é a ressurreição da vida, e aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive, ele não morrerá. E mesmo assim ela retorna para junto de Maria, e Jesus manda dizer para Marta: fala para Maria que eu chamo. Quando ela chega, ela fala assim: ó, o mestre está te chamando. E Maria vai, e quando ela chega diante de Jesus, é diferente. Ela cai e prostra aos pés do Senhor Jesus. E quando ela prostra aos pés do Senhor Jesus, Jesus ele repete as mesmas palavras que disse a Marta. Mas houve uma adoração. Houve algo naquele momento que provocou a reação do milagre. Vemos a mesma Maria de Lucas 10:32, 10:38. Aleluia. Vemos essa mesma Maria de João 10:32. E vemos essa Maria em João, Evangelho de João 12:3. Novamente aos pés do Senhor Jesus. Como disse um pastor amigo, eita mulher de Betânia que gosta dos pés de Jesus. Vai gostar assim dos pés de Jesus lá em Betânia. Porque Maria, ela reconhecia que o melhor lugar a estar é nos pés de Jesus. E só tem como estar aos pés do Senhor Jesus através de algumas atitudes de nossas vidas. Através da nossa entrega, da nossa renúncia, de deixar o nosso tempo para dedicar tempo a Deus, de viver uma vida de oração, de consagração, de comunhão. Pastor, mas estou vendo aí o senhor relatando, os homens todos receberam as suas bênçãos. Os homens, as mulheres receberam as suas bênçãos, alcançaram os seus milagres, alcançaram os seus intuitos aos pés de Jesus. Mas e os anjos? O céu, como é que faz em relação aos pés de Jesus? Aí quando nós olhamos o apóstolo Paulo trazendo a sua carta ao Filipenses, o capítulo de número 2, verso de número 10. Oh, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Ele deixa muito bem claro que todos no céu, na terra e embaixo da terra tinham que dobrar o seu joelho e reconhecer que somente o nome do Senhor é um nome sobre todos os nomes, digno de adoração. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando nós olhamos em Hebreus capítulo 1, Deus testificando do seu Filho, que ele é maior do que Moisés, que ele é maior do que Josué, que ele é maior que Melquisedeque, vem falando que ele é maior do que os anjos, e ainda dá uma ordem aos anjos, e a ele o adore. Quando entremos na carta de João, em Apocalipse, no capítulo 4, e verso de número 10 e 11, vemos que ali havia um cenário no céu. E nesse cenário havia 4 animais, seres viventes. Quando nós olhamos a formação do animal, a característica do animal, os olhos dos animais, entendemos que ali era ser celestial. Com 6 asas, quem tem essa referência são os anjos da visão de Isaías no capítulo de número 6. Que entendemos isso e vemos ali um ser.
Quando vemos em Ezequiel, no capítulo 1, dos seres que rodavam sobre rodas, cheio de olhos, também traz a característica de um ser celestial, um anjo. Então entendemos que ali nesta visão que João tem, ele contempla esses 4 animais e também 24 anciões. E quando eles contemplam o Cordeiro no céu, e todos nós entendemos que o Cordeiro, ele traz a simbologia da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito isso pelo próprio João, no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vemos que o Cordeiro, ele sempre teve a simbologia do Messias, do Cristo. E aí os 24 anciões, eles começam a... Aleluia! Eles começam a adorar. E aí entra no capítulo de número 5, verso de número 8 ao verso de número 14. Falando da grandeza do Cordeiro, pois havia um livro que todos não eram dignos de abrir, todos se lamentavam, choravam, porque não podia abrir o livro. E de repente ele olha, e quando eles olham, eles veem o Cordeiro de Deus. E diz a palavra que quando eles olham e veem o Cordeiro de Deus, eles arrancam a sua coroa da cabeça e lança-se aos pés daquele que está no trono. E começa a clamar: digno é este que foi morto e reviveu. Digno é este que através, aleluia, do seu sangue nos remiu e nos lavou. Se cumprindo ali a palavra do servo do Senhor, do apóstolo Paulo, recebeu nome no céu, aleluia, na terra e embaixo da terra, em todo lugar ele tem um nome, aleluia. E o céu reconhecer a majestade do pé do Senhor Jesus. Os anciões se prostraram dizendo: santo, santo, santo. Reconhecendo a importância de estar nos pés do Senhor Jesus. Aleluia. E aí eu comecei a entender como é importante estar diante dos pés do nosso Senhor. E aí quando nós olhamos a palavra do Deus eterno, no livro de Gênesis, o capítulo é o 3 e o verso é de número 15, que diz: eis que põe areia, inimizade, entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. E ela ferirá o seu calcanhar, e tu esmagará a cabeça. Calcanhar ferido, meu querido, tem cura. Calcanhar ferido vai doer, mas não mata. Calcanhar ferido, tratamento restaura e sara. Mas cabeça esmagada, essa não tem solução. Aleluia, entendemos que os pés de Jesus é o que esmagou, esmaga e continuará a esmagar a cabeça da serpente. Esmaga qualquer situação do inferno. Então, nessa noite eu profetizo e declaro sobre a sua vida
que esses pés do Messias, do Cristo, vêm esmagar todas as adversidades da sua vida. Toda afronta, toda barreira, toda luta, todo impedimento, todo levante do inferno contra a sua vida, em nome de Jesus, é esmagado pelo pé do Deus eterno. E através dos seus passos, através das suas pisaduras, que seremos sarados. É através dos passos de Cristo que somos curados. Então receba essa palavra para o teu coração. Receba esta palavra nessa noite para a tua vida. O melhor lugar a estar é onde está Jesus. É onde que está os pés do Cristo. O melhor lugar a se estar sempre foi, é e será junto com o nosso Senhor. Então não largue o Senhor por nada. Não deixe o Senhor por nada. Quando olhamos aqui para algumas vidas, tinha tudo para desistir. Tinha tudo para abandonar. Mas entenderam que a sua vitória, entenderam que a sua conquista estava nos pés de Jesus. Jairo, com a filha padecendo, vindo já a óbito, mesmo ele sendo príncipe da sinagoga, ele foi e lançou aos pés de Jesus. E a sua filha foi curada, sua filha foi ressuscitada pelo poder de Deus. Uma mulher que ela tinha tudo para desistir, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Não se tinha força, ânimo, ela poderia ficar deitada na sua cama, poderia se lamentar agora e esperar a sua morte, porque tinha gastado tudo com os médicos e não tinha conseguido ter melhora alguma. Mas não. Ela enfrentou o desânimo, a fraqueza, enfrentou a adversidade de estar no meio de uma multidão, pois ela era impura, não podia, correndo o risco de ser apredejada em morte. Mas ela enfrentou tudo. Ela enfrentou tudo para tocar nas orlas do manto do Senhor Jesus. Então não deixa nada te impedir de estar diante de Deus. Não deixa nada te impedir de estar diante da presença do Senhor. Não deixa nada te impedir de estar na casa do Senhor o adorando. Não deixa nada impedir você de tomar um posicionamento. Não se arma uma desculpa, eu não vou porque eu estou cansado. Eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. Eu não vou por causa disso e daquilo. Nada nos pode tirar o nosso foco. Nada pode tirar nosso desejo de estar diante do Senhor. Sei que vai ter momentos de angústia, vai ter momentos de tribulações, vai ter. O apóstolo Paulo ele deixou muito bem claro que da angústia, podemos estar angustiados, mas a angústia não nos pode deixar desanimados. Podemos estar abatido, mas não destruído. Temos que ter o nosso olhar no alvo. Esse alvo tem que ser a pessoa bendita do nosso Senhor. Não só ter o Senhor como prioridade, mas ter Ele como exclusividade.
Prioridade você dá em alguns requisitos da sua vida, como no trabalho, como na família, mas exclusividade, o único que tem que ter é o nosso Senhor. Ele é exclusivo. Nada nos pode tirar aquilo que é dele. O nosso tempo de adoração, o nosso tempo de entrega, o nosso tempo de estar diante da presença de Deus, de estar buscando a Deus. E já para estar encerrando essa live, aquilo que Deus colocou no meu coração, quando nós estamos diante de Deus, quando estamos diante do nosso Senhor, a forma mais exata de reconhecê-la a sua grandeza como rei é de joelho. Quando você cumprimenta um homem, é com um aperto de mão, ou com um senai abaixar da cabeça. Como na própria cultura de Israel, aos judeus, tinha 3 formas de cumprimentar. A forma de cumprimentar o sacerdote, com as características de uma saudação de um ósculo, como beijo na face, mostrando a mesma autoridade. A forma de cumprimentar um sacerdote, que era um dos ambos, ao receber a saudação, não abaixasse a sua face, reconhecendo a grandeza do outro. Mas quando ia saudar um rei, era nos pés. Porque não tem ninguém acima do rei. O rei é a autoridade máxima, suprema. Então reconheça os pés de Jesus. Reconheça a soberania dele, a grandeza dele, o poder e o domínio que está sobre ele. Aleluia. Então deixe essa reflexão para você nessa noite. Não saia dos pés de Jesus. Não saia da presença de Jesus. Se de repente você não tem se colocado aos pés de Jesus, volte aos pés de Jesus. Volte, que seja para orar, que seja para sentar e aprender a palavra com Jesus. Volte a oferecer a Ele as suas adorações, como tanta mulher pecadora, quanto tanto Maria, que entregou a sua adoração a Ele. Então nessa noite, em nome de Jesus, eu lhe peço, nunca, nunca, nunca deixe os pés de Jesus. Mas eu convido a você a abraçá-lo. Eu convido a você a abraçar os pés de Jesus. De repente você tem chorado pelas tristezas, pela angústia. De repente a sua vida tem sido difícil. E só Deus sabe as madrugadas de choro, a angústia, a tristeza, o abatimento, a opressão, a aflição, a ansiedade que tem batido, o síndrome de inferioridade, de rejeição. E muitas das vezes tem chorado. Mas esse choro ele não tem sido apresentado aos pés de Jesus. Mas eu convido a você. Fale com Ele. Fala, Jesus, me ajude. Jesus, muda a minha vida. Jesus, o Senhor tem poder de transformar, muda.
Uma certa vez na minha vida, eu fui dormir, deitado para dormir, e eu falei para o Senhor, falei, Senhor, eu não sei o que vai ser meu dia de amanhã, mas se o Senhor tiver compaixão de mim, falho, pecador errante, muda a minha vida, transforma a minha vida, me faça ter alegria novamente de viver. E quando foi no outro dia, estava passando à noite, umas 8h30 da noite, na frente de uma rotatória, para cima do pontilhão na cidade de Tarumã. Estava tendo um culto em uma igreja bem pequenininha. E aí eu olhei de longe e senti aquele poder, aquela graça dentro daquele lugar. E falei, eu vou cortar a volta, que vai que de repente, né, alguém me vê, quer chamar eu para dentro. Aí eu falei, não, quer saber de uma coisa? Como eu vou passar longe, né, não vai correr esse perigo. E aí, meus amados, eu passando lá na rua, tinha uma mulher ministrando a palavra do Senhor, uma mulher bem cheia da presença do Senhor, alta, da cor assim, bem morena, e cheio da presença do Senhor. E quando eu olhei para o altar e baixei a cabeça. Quando eu olhei para o altar e abaixei a cabeça, ela deu um brado de grito lá do altar, para que eu parasse. E eu parei, minhas pernas travou. E ela saiu, largou o microfone e foi lá na rua. E falou tudo para mim, o que Deus iria fazer na minha vida. A mudança que Deus ia fazer na minha vida. E me disse, nunca mais sai da minha presença. Porque cova foi fechada e eu havia 2 dias capotado um veículo a 160 km por hora. Havia, por algumas situações, escapado da morte. E ela falou, Deus falou na boca dela, essa foi a última oportunidade. E eu estou te dando, mas irei mudar a sua vida. E depois daquele dia, minha vida transformou, meu querido. Aonde que tinha tristeza, ela foi arrancada automaticamente. A angústia, ela foi tirada. A vontade que eu havia ter perdido de viver, voltou novamente. Sonhos que eu não tinha mais na minha vida, voltou a novamente eu querer realizar, querer conquistar, querer avançar. E Deus, a partir daquele momento que eu me entreguei a Ele, a minha vida foi mudada, transformada. Temos luta? Temos. Mas eu tenho a certeza absoluta que nesta luta eu não estou sozinho. Temos dificuldade? Temos, mas eu sei que em tudo Deus há de suprir a minha necessidade. O que basta é eu confiar no Senhor. Eu ter a certeza absoluta que Ele está comigo. E que mesmo diante de qualquer situação dessa vida, eu sei que eu tenho uma eternidade. E nessa eternidade eu tenho o gozo, a alegria, um lugar que não tem morte, um lugar que não tem dor, um lugar que não tem angústia, nem tristeza. Um lugar de eternidade ao lado do meu Salvador, que não tem valor algum que compre. Não tem valor algum nenhum que compre o céu, não tem ouro, não tem prata, não tem diamante, não tem nada neste mundo que compre o céu. Mas um coração arrependido, quebrantado, um coração, uma vida mudada, entregada ao Senhor Jesus, havendo uma confissão, aceitando, querendo Cristo em nossas vidas, a mudança, a regeneração, a santificação. Porque quando isso fizemos, automaticamente a justificação da morte do nosso Senhor e Salvador, ela entra dentro de nossas vidas. E nós somos justificados, não por nossos méritos ou por nossas obras, mas pelo meio do sangue do nosso Senhor Jesus. É Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade,
É Ele que nos tem preparado, junto com o nosso Deus eterno, as moradas celestiais. E a qualquer momento, meus amados, Ele há de voltar. E há de buscar um povo zeloso, especial, de boa obra. Então, se você ainda não se chegou ao Senhor, aos pés do Senhor, se chega aos pés do Senhor, se aproxima do Senhor. Ele é poderoso. Ele é poderoso, como o próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo no capítulo de número 5 e verso de número 8. Aleluia. Que ele tem uma coroa de glória reservada não só para ele, para o apóstolo Paulo, mas para todos aqueles que crê na vida do Senhor Jesus. Ele tem uma coroa. Aleluia. Como disse Paulo aos Efésios, aleluia, que sobre ele tem um poder, todo o poder, aleluia. Ele é poderoso para fazer tudo e infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensando, segundo o poder que opera em nós. Essa confiança, essa graça, o Espírito, a fé, deixa de entrar dentro do seu coração. Que coisas que nem sequer veio à sua mente, desceu ao coração. Coisas que você nunca imaginou para você. O Senhor há de concretizar na minha vida e na sua vida. O Senhor não quer que ninguém pereça. Sei que tem passado lutas, aflições. Isaías 63, versículo de número 9. Em todas a vossa angústia, fui eu angustiado por vós. Tem coisas, se não fosse a mão de Deus, você não aguentaria. Se você está em pé, ainda que seja com pouca força, mas é a mão de Deus. E todo aquele que não tem força, diz a Bíblia, que devemos pedir força a Deus. Então, nessa noite, eu deixo essa palavra para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de perto, de longe, do nosso país, do país de fora, do Japão, onde temos amigos, Estados Unidos, onde tem o meu irmão também, e alguns conhecidos. Aleluia. Que esse mesmo Deus, essa mesma graça, esse mesmo poder, essa mesma presença que aqui está, neste lugar onde eu estou, que ela venha estar na casa de cada um, no trabalho de cada um. Seja, quem sabe nesse momento, em grandes cidades, metrópoles, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, indo trabalhar ou voltando. Em outros países, com horários diferentes, trabalhando ou dormindo, mas que essa mesma presença, esse mesmo poder, essa mesma graça, ela possa estar na mesma proporção na vida de cada um, daqueles que ouvirem e viram e daqueles que irão ouvir essa live. Então eu deixo essa reflexão, meus queridos. É pelas pisaduras do nosso Senhor Jesus, é pelas pisaduras dele que nós somos curados, que nós somos sarados. É pela pisadura deles que nós somos totalmente curados. Porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que em nós, aleluia, traz a paz que estava sobre ele.
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É uma palavra de ordem. Fomos. Não iremos, mas fomos. Já concretizou. Então tome posse. Não irá ser sarado, já está sarado. Foi sarado. Tome posse desta palavra. E recebe toda a cura do nosso Deus sobre a sua vida. Cura na mente, no consciente, cura no corpo físico, cura na alma, o ser imortal e imaterial. Aleluia! E a cura no espírito através da oração, consagração, busca e leitura da Bíblia. Então que você, meu querido, tenha essa graça, essa presença de Deus sobre a sua vida. Amém? Quero orar por você nessa noite. Senhor Deus e eterno Pai, é no nome do teu Filho amado que vive e reina para todo sempre, que eu venho, Senhor, agradecer a Ti, meu Pai, por essa noite, a oportunidade, Senhor, meu Pai, de estar falando, Senhor, da Tua palavra. E entendemos, Senhor, que necessitamos estar, Senhor, aos Teus pés. Necessitamos, Senhor, meu Pai, estar vivendo, Senhor, meu Pai eterno, uma busca, vivendo, Senhor, meu Pai querido, uma entrega e contemplando, Senhor, meu Pai querido, a Tua promessa que fomos sarados. E fomos sarados, Senhor, por meio dos Teus pés. Fomos sarados, Senhor, por meio do sacrifício. Fomos sarados, Senhor, por meio da obediência do Senhor Jesus Cristo ao morrer na cruz do Calvário. Senhor, lhe apresento todos aqueles, Senhor, que estarão, Senhor, meu Pai, no percorrer dessa live, assistindo, Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada um. Que o Senhor, meu Pai eterno, resgate, Senhor, aqueles que os pés saíram, Senhor, meu Pai, diante da Tua presença. Aqueles, Senhor, que não tem mais buscado, Senhor, estar na Tua presença, estar aos Teus pés. Mas que eles possam voltar, Senhor, reconhecendo a Tua soberania. Reconhecendo, Senhor, que em Ti, Senhor, importa que todos seremos salvos. Reconhecer, Senhor, que não tem salvação sem a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que vida se aproxima de Ti. Que vidas, Senhor, que estão desanimadas, tragam ânimo. Traga, Senhor, o vigor, a força. Traga, Senhor, sobre vida, Senhor, meu Pai querido, as Tuas bênçãos e fortalecimento. Senhor, eu lhe peço, Pai, restaura, Senhor, o ânimo dos animados. Senhor, traga a ele ânimo. Força, Senhor, aquele que não tem. Senhor, traga o despertamento, o avivamento. Papai querido, traga, Senhor, o desejo de estar, Senhor, diante da Tua presença. Que nada, Senhor, nos possa tirar o foco de estar, Senhor, aos Teus pés. Que nada, Senhor, nos venha tirar a visão de estar aos Teus pés. E assim eu lhe peço, Deus, que abençoe a cada irmão, que abençoe a cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Pai, fica, Senhor, com todos, seja o Senhor escudo e broquel, e dê a cada um, Senhor, meu Pai, bênçãos, recalcada, sacudida, transbordante, sem limite. E assim, meu Pai, eu agradeço ao Senhor. Fica, Senhor, com todos nós, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que todos sejam felizes e abençoados em nome do Senhor Jesus. Abraço, meus queridos. Ficam com Deus.